Tá começando mais um Papo de Primeira, o podcast da Prefeitura de São Vicente. É sempre um prazer ter a sua audiência. Fala, Pet, como é que tá? Tudo Beleza? bom? Beleza. Mantendo a nossa tradição. Sempre, né? E a tradição de eu falar da tradição também, né? Também. Senão não dá certo. Exatamente. E eu queria elogiar a sua camisa, tá muito bem obrigado, hoje, viu? Muito obrigado. Despojada. Estou mais moderninho. Vamos hoje abrir aquele espaço gostoso, né? Pra falar dos vicentinos aqui, filhos da terra, né, Kennedy? Pessoal que acaba levando o nome da nossa querida cidade com as suas profissões, com os seus talentos. Com a sua criatividade. E hoje não é diferente, a gente vai estar aqui conversando, batendo um papo muito legal com a Aline Guilhem, que é escritora e também joalheira e é filha da terra, aqui de São Vicente. Tudo bem, Aline? Seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, gente, também. E... Aline ou Nini também, né? Pode ser. Sim, eu gosto mais de Nini. Nini. É como você assina os livros. Exatamente. Que legal. E aí eu queria te perguntar, hoje em dia você é mais, porque aqui a produção deixou tudo escritinho aqui pra gente, você é mais escritora ou mais joalheira? O que tá mais levando o teu coração hoje? Por tempo de experiência, com certeza eu sou mais joalheira, né? Que foram 7 anos que eu trabalhei com isso mesmo. Porém, agora o meu coração, ele é da escrita, é da locução, é da narração. Eu tô amando essa nova reinvenção que eu tô tendo de mim mesma e é muito bom poder experimentar novas artes, né? Acho que vocês entendem como que é. Quando a gente tem a arte dentro da gente, viver de uma só é muito pouco. Parece que tem tantas coisas novas pra gente crescer, acrescentar e ser um pouquinho melhor todos os dias, né? Quando a gente é artista, a gente tem a vontade de se expressar de diversas maneiras, né? Agora, só uma curiosidade mesmo, assim, da sua profissão de joalheira. Como que você aprende? Como que você entra nessa profissão? Assim, é uma questão de curso, autodidata? Como que foi no seu caso? Existem vários cursos para você ser joalheiro, um sobre cada coisinha, porque são muitos passos, né? Então, existem cursos sobre cada passo, se você quiser. Se você quiser fazer um curso só sobre polimento, que é deixar a joia brilhante, você pode fazer. Se você quiser fazer um só sobre solda, que é quando quebram as coisas, que eles derretem um pouquinho de metal e juntam. Então, aí você pode fazer um curso só disso. Porém, o que aconteceu comigo foi que eu conheci um joalheiro. Na época, eu já gostava de fazer trabalho com miçanga e tal. E quando eu conheci, eu fui na oficina dele e fiquei olhando tudo de longe, assim. Ele olhou pra mim e falou, vem cá, você quer tentar? Aí eu falei, eu quero. E aí ele falou, se você quiser eu te ensino, mas eu preciso que você esteja aqui todos os dias. Eu falei, demorou. E aí estava lá eu aprendendo mesmo joalheria com uma pessoa que já trabalhava mais de 20 anos com aquilo. E aí foi a partir dele que eu deslanchei na joalheria. E depois ele foi embora para a Espanha, né, esse joalheiro. E aí eu fiquei aqui e continuei fazendo. E aí eu criei a minha identidade a partir desse momento que ele foi embora. E aí eu falei, não, agora eu vou fazer aquilo que me dá vontade também, né? E aí... E o legal é que a gente pode classificar isso como uma arte também, né? Porque mexer com joias tem muito da criatividade ali também, né? Sim. Então é uma arte também. Você saiu de uma para outra. Exatamente. Não consigo ficar longe delas. Essa que é a Desculpa te questão. perguntar, você tá com 30 anos. Sim. Nova. E aí você lançou o teu primeiro livro. Dentro de um cenário que o mundo vivia, tenebroso, que era a pandemia. E aí, como é que foi a tua primeira aventura, né, nessa outra arte, a arte da escrita? A verdade é que eu gosto de escrever desde que eu nasci, assim, se deixar. Eu via meu pai lendo muito quando eu era criança e acabou que isso me incentivou muito. Né? Então, ele sempre estava contando histórias para mim de livros. O meu avô contava histórias da vida dele. A minha avó também lia bastante livros para mim. E aí, a leitura, a literatura sempre esteve presente. Quando eu aprendi a ler, eu já escrevi meu primeiro livro. Aí, eu aprendi a ler e escrever junto, né? Comecei a escrever meu primeiro livro, que era de criança, era do Pegasus, sabe? Aquele cavalo do Hércules. Ah, sim, sim. Já ia falar do Cavaleiro do Zodíaco. Eu ia falar Cavaleiro do Zodíaco. Os nerds aqui. Pode A gente descobre quem é geek assim, hein, gente? E aí eu escrevi esse primeiro livrinho. Eu tinha 7 anos. Aí tudo bem, né? E depois fiquei um tempo só no diário e tal.
E aí, quando estava no meio da pandemia mesmo, eu comecei a me conectar com outros tipos de... outras maneiras, né, de não enlouquecer, igual todo mundo. E uma delas foi a meditação. E aí, dentro de uma das meditações, me veio uma vontade imensa de escrever esse livro. Eu nunca tinha perdido ninguém na minha família, né, que fosse importante de verdade, ou alguma pessoa que eu conhecesse que eu gostasse muito. Então eu nem sabia como que era o luto, mas me veio uma vontade genuína de escrever esse livro e eu não tive paz enquanto eu não escrevi. E aí eu meio que coloquei nele tudo aquilo que eu já estava estudando há um tempo, né, que era fazendo vários... vendo palestras, fazendo oficinas, mentoria de escrita, porque eu sempre gostei, então eu sempre fui atrás, né, de aprender um pouco mais sobre como escrever melhor. E aí eu coloquei nele tudo isso e eu vi, poxa, que legal. E eu mostrei para minha avó. Quando eu mostrei para minha avó, ela falou, caramba, Aline, essa história é diferente. Essa história precisava ser publicada, porque ela já tinha lido outras coisas que eu escrevi, né? E aí, quando ela falou isso, eu falei, vó, a gente tá numa pandemia. O que eu vou fazer publicando um livro agora, né? Não faz nem sentido. Aí ela, você deveria de publicar. Falou isso e ponto final. Passou-se um tempo, um ano depois, ela faleceu. E aí, quando ela faleceu, no dia que ela faleceu, eu lembrei desse livro. Eu lembrei que eu tinha escrito essa historinha, fui ler, gostei do que eu li, né? Me ajudou. De verdade, aquilo... O que você escreveu te ajudou. Sim, me acalentou o coração. Parecia que a Aline do futuro tinha escrito pra Aline do passado, sabe? Pra ajudar. Foi muito interessante isso. E aí eu falei, caramba, que bom, né? Esse livro me ajudou. E depois eu fiquei pensando, pensei. E falei, pô, talvez ele ajude outras pessoas também. E aí aí voltou aquela ideia da minha avó. Você devia publicar. E aí eu falei, não, é isso. Estou mudando de carreira. Foi nesse momento que eu percebi que era a hora de eu ir para a escrita. De verdade. Como que é o processo assim? Tem o livro, tem a obra pronta. Como que foi para você o publicar? Como que foi esse processo? Você teve que mostrar para várias editoras ou você contratou uma? Como que foi esse processo? Então, quando eu decidi que eu ia publicar, eu não sabia absolutamente nada sobre esse universo, né, de publicação de livros. Então, o que eu fiz, a primeira coisa foi pensar, bom, é um livro de criança, preciso de uma ilustradora. Que aí, no caso, foi a Cecília Murgel, aqui. E quando eu falei com a Cecília que eu tinha um livro que eu queria muito publicar, tal, que eu precisava das ilustrações, a minha sorte, graças a Deus, ela já tinha ilustrado muitos livros que tinham sido publicados. Ela mora em Peruíbe até. E aí ela me deu todo... Já sabia o caminho. Exato, assim. Ela me deu todo o caminho das pedras, me mostrou, então você tem que tirar o SBN, você tem que ir lá e colocar na Biblioteca Nacional, o registro, né? E aí eu fui fazendo tudo que ela ia mandando eu fazer, e aí deu certo. Aí na hora de encontrar uma editora, eu enviei o livro para várias editoras, né, que eu conhecia, porém eu não recebi resposta. Como... É normal, porque são muitos livros que eles recebem, né? Não que eles tenham uma vontade de ver todos os livros, mas eu acho que realmente é uma demanda muito grande, principalmente na pandemia. E aí acabou que um dia eu tinha comprado um livro. Eu gosto de livros que falam sobre temas diferentes, né? Então eu comprei um livro que falava sobre menstruação para crianças. E aí a pessoa que tinha me vendido o livro, ela veio falar para mim sobre outros livros que eles tinham, um sobre adoção também, que eu achei muito legal para falar com criança. E eu falei, pô, eu tenho um livro também que tem um tema diferente. Aí elas, qual que é? Eu falei, morte. Aí na hora que eu falei isso, elas, mas o que da morte? Eu falei, não, como lidar com o luto. Elas, pô, então vamos colocar esse livro para funcionar tal aqui com a gente, porque faz sentido para os nossos valores, né? Que as crianças tenham acesso a assuntos diversificados que normalmente os pais não sabem como conversar com elas. E que às vezes são tabus, né? Exato. Até para os adultos, né? Todos os temas que foi falado aí, até os que você se interessa, são tabus, assim, né? Principalmente para as crianças. Exato. E são assuntos... O que eu acredito sobre tabu? Eu acredito que os assuntos que são tabus, eles não são estudados, eles não são conversados.
E tudo que a gente não estuda e não conversa, a gente não conhece, a gente não sabe. O conhecimento não evolui, né? Não, a gente não evolui É capaz naquilo. até de regredir, porque a gente não pensa sobre isso Exato. naquele tempo, né? Sim, e a morte é uma coisa que todo mundo vai lidar uma hora ou outra. E você estar preparado ou não para aquilo, você saber como lidar ou não com aquilo, faz toda a diferença depois no processo de você voltar a ficar bem, né? Você não sair do luto, que eu acho que o luto é uma coisa que fica meio eternizado, sabe? Cada pessoa especial que vai embora, a gente meio que deixa um espacinho no coração que não vai ser colocado outra pessoa. Mas a gente saber que, esse espacinho é dela, não é um vazio que eu tenho que preencher com comida, com drogas ou com qualquer outra coisa que a pessoa sinta, né? E saber que aquele ali é o lugar dela. É saber lidar porque a vida continua, né? Exato, Então, porque aquela pessoa faleceu, mas nós estamos vivos e nós precisamos continuar vivendo. E aí foi a partir disso que eu tive a vontade de começar a falar sobre temas diferentes com as crianças também, que eu achei importante, né? Que legal. O livro em si eu ainda não li, e aí fica lição de casa para mim, para ler. O livro ele trata assim, aborda também os estágios do luto, na psicologia fala dos 5 passos do luto. Tem alguma base nesse sentido ou não? Foi o que você sentia, você estudou sobre isso e escreveu, ou foi assim, foi no flow, assim, senti e fui escrevendo a respeito? Eu só senti e escrevi. Basicamente, eu nunca tinha lido nada sobre, porque, como eu falei, eu nunca tinha perdido ninguém importante na minha vida. Então, era um assunto que eu nem não sabia absolutamente nada. É só que, durante uma meditação, ele apareceu para mim e apareceu dessa forma. E aí, dessa forma, foi que eu trouxe para o livro. Há quem, depende muito do que as pessoas acreditam, né? Mas tem algumas pessoas que eu converso, que eu falo sobre isso, e as que são espíritas, elas falam que é como se fosse uma psicografia. Eu não sei. Eu só fiz, no caso. Sentiu e passou pro papel. Eu senti e passei pro papel. Né? E aí cada pessoa fala uma coisa. Pode ser anjos que assopram. Porque falar sobre temas que a gente não conhece é estranho, né, no caso. Mas, assim, depois que eu li, aí eu comecei a estudar também um pouquinho sobre luto, a ver como é que era, tal, para as crianças também. Porque é diferente para elas do que para a gente. E aí eu tentei abordar de uma maneira bem prática, simples e, ao mesmo tempo, que tivesse sentimento, sabe? Delas entenderem que, aconteceu, mas a pessoa ainda está aqui com você. Né? De outro jeito. E é engraçado que essa obra surgiu, assim, né, na tua cabeça, no teu coração, num momento em que a humanidade vivia um luto quase que generalizado, né? Então, assim, muitas mortes, muitos entes queridos que se foram. Então, assim, realmente era uma situação difícil para todo mundo. E você acabou vivendo isso na pele, né? A Dona Maria, que era sua avó, né? De repente aí foi só um start, de repente, para você, né? Para lançar essa obra que, com certeza, você falou, por exemplo, que tá esgotado, ou a gente ainda consegue comprar o livro por aí? Consegue comprar pela internet. Pela internet. Esgotou os que estavam comigo, mas daqui a pouco vai chegar mais alguns. E aí, gente, eu vou autografá-los, né? E vou distribuir aqui para o pessoal que comprar aqui da Baixada Santista. E pela internet pode falar o canal aí que a gente compra que... Pode fazer propaganda, fica à vontade. Qual o canal da internet que a galera consegue adquirir o livro? Se eu não me... o único lugar que eu tenho certeza que tem é na Amazon, né? Mas também você pode encontrar no Mercado Livre. Tem o audiobook na tocalivros.com também, .com.br. Mas se você escreve o Brilho Mágico na internet, já aparece em vários lugares para comprar. Também fique à vontade, mas se você quiser comprar comigo... Aí, acho que daqui a pouquinho, acho que mês que vem, no máximo, já chega uma remessa bem legal pra mim. E aí eu entrego em casa quando a pessoa não mora muito longe aqui do centro de São Vicente, quando mora em Santos, até a Ponta da Praia, quando mora até o Tudibaços também, Praia Grande. Eu consigo tudo levar para as pessoas e eu acho muito legal essa troca, sabe, que a gente tem. Porque as pessoas, elas compram um livro normalmente quando elas precisam. Sim. Então elas começam a conversar comigo, elas falam um pouco sobre a experiência delas com o luto. É muito gratificante ver que
eu tenho alguma coisa que eu posso oferecer para ajudar num momento que é tão difícil para as pessoas. Virou uma ferramenta de suporte para esse momento. Sim. É isso, que legal, isso é muito, Eu sou muito um bonito. eu sou um que vou fazer que nem o Kennedy, tenho que ler, porque aqui está acontecendo com 2 pais, né? Pai de menina, a minha tem 9 anos, o Kennedy é pai também. A Tereza tem 4 anos e a Maria tem 16. E às vezes a gente se depara, né, com esses assuntos, que caramba, como é que eu vou abordar isso com ela e tal, é tão novinha. E às vezes não, né? Às vezes eles estão tão mais avançados que a gente é que às vezes cria essa barreira, essa dificuldade que às vezes é nossa, não é nem deles, né? De abordar esses assuntos. E eu me interessei até por esses outros aí que você falou, né? A questão da menstruação, então pai de menina, uma hora a gente vai ter que conversar sobre isso, né? E então são assuntos, assim, livros que me despertam a curiosidade, realmente. Uma coisa que você falou lá no comecinho que me chamou a atenção, eu queria abordar, é sobre o exemplo que a gente tem em casa, né? Você falou, meu pai sempre lia muito, sempre via... Isso é muito importante, né, na vida das famílias, né? Para formar novos leitores é preciso que os adultos sejam bons exemplos, né, nesse sentido. Eu conheço pouquíssimas pessoas que gostam de ler e que não havia nenhum exemplo em casa de gente que gostasse de ler. E assim, se você é pai, se você é mãe, se você é tio, tia, avó, e você não gosta de ler, tudo bem, você não é obrigado a gostar. Mas é muito legal que você crie esse hábito com a criança de ler. Então, eu não gosto de ler, nunca gostei muito, mas leia para ela. Isso vai fazer tanta diferença, porque além de ser um momento que você está estimulando a leitura, está estimulando que ela aprenda palavras novas também, diversificando o vocabulário, você está tendo um momento de afeto, de carinho que ela vai lembrar para sempre. Eu lembro como se fosse ontem da minha avó contando história para mim, do meu avô, do meu pai lendo os livros. Eu adorava aquilo. Era um momento que eu tinha de atenção deles que era só para mim. Era um momento nosso. A gente criava o nosso mundo, a gente criava o universo todo em volta daquele livro. E depois nas brincadeiras vinham algumas questões também que a gente conversava sobre os livros que a gente lia junto. E eu achava isso muito legal, que assim, aqui é um livro, ele vai falar alguma coisa. E aí, depois de você ler o livro, você olhar para a criança e falar, e aí? O que você acha disso, disso, disso que estava escrito? Você viu que ele falou isso? E isso aqui, para você, como é que é? O que você acha que significa isso? Você já viveu isso na escola? Aconteceu alguma coisa assim na escola com você? A sua tia já falou sobre isso, né, tia da escola? E isso faz diferença. Porque aí você começa a conhecer o seu filho, a sua filha, enquanto você está num momento que é de lazer. Então ela não percebe que naquele momento você está aproveitando para saber um pouco mais dela, para se aproximar mesmo. Né? Que a gente vive numa vida tão... Como que eu posso dizer? Tão frenética e ao mesmo tempo tão conectada que a gente esquece de se conectar com aquilo que mais importa. Sim. Nem todas as coisas conseguem ser rápidas, né? A gente precisa de tempo, né? Se aprofundar numa conversa com uma criança, com um filho, não dá para ser rápido. Não é uma troca de mensagem no WhatsApp. Precisa tudo no tempo certo. E aí o momento da leitura é muito importante. Eu falo isso porque eu vivo isso com a minha filhinha de 4 anos, com a Tereza. Toda semana ela leva um livro da escola, né? Que cada aluno tem que levar no começo do mês alguns livros e aí eles vão trocando entre eles. Então a gente tem que ler e a Tereza ela faz questão que todo mundo leia com ela. Não adianta, tipo, se a mãe já leu, ela quer que o pai leia também, quer que a irmã leia, porque cada um conta de um jeito diferente, cada um gera uma brincadeira diferente, e isso é o que vai marcando ela. Então, aí eu lembrei, isso foi até uma coisa que me marcou também, que a gente contou, teve um livro que ela pegou repetido, que ela falou, não, é porque eu gostei do jeito que o papai contou, eu queria que ele contasse de novo. Aí foi mó legal. Fofo. Aí ela, às vezes ela leva o livro porque ela a experiência para ela foi legal, né? Então isso tudo ajuda muito a formar de fato leitores interessados, porque ler o livro não é só ler palavras, você está cultivando o hábito em casa, né? Então assim, dificilmente uma criança, claro, foi como você falou anteriormente, né? Ela pode adquirir esse hábito mais para frente, pode, mas se tiver aquele hábito sendo cultivado no seio familiar, né? Pelo pai, pela mãe, enfim, fica tudo mais fácil para você criar novos leitores, né? Ela vai se espelhar naquilo, ela vai, né, adquirir gosto por aquilo, né? Então, assim, cultivar esses bons hábitos em casa acho que é fundamental, né? Com certeza. Ainda mais se você for uma das pessoas que ela mais admira.
Porque assim, o meu pai era o meu herói, a pessoa mais incrível do mundo. E aí eu via ele todos os dias, chegando do trabalho, deitando no sofá e lendo um livro. Meu pai não ligava a TV quando chegava em casa, ele pegava um livro. E aí eu ficava observando ele lendo, olha que coisa louca, né? Aí eu via ele às vezes rindo, ele às vezes fazendo cara de triste, ele fazendo cara de preocupado, ou então de, o que será que tá acontecendo? Quando era Sherlock Holmes, então, meu Deus. Aí ele ficava com umas caras assim que eu ficava, meu, o que será que tá acontecendo? O que tem nessas páginas aí que eu não consigo ver esses... E ele tava longe, né? Ele nem percebia, e eu ficava lá olhando, falando, caramba. Aí eu pegava livros... Não sabia ler, pegava livros, deitava no outro sofá e ficava aberta assim, tipo, ai, eu tô igual meu pai, eu tô demais aqui, entendeu? Aí não tinha como eu não gostar de ler. Era impossível. Sim. E o seu livro, ele foi lançado, vai completar 1 ano que foi lançado? Sim. Foi em novembro do ano passado. Exatamente. E foram quantas, você lembra, sabe? Qual foi a tiragem inicial? Foi... Sim, eu fiz uma tiragem inicial de 1000 livros. Uhum. E ele está distribuído mais no sul do Brasil, né, por conta da editora ser do sul. Uhum. Aí ele acabou indo mais para lá. Mas teve gente já que comprou do norte, do nordeste. Aqui em São Paulo, o lugar que vende mesmo, numa livraria, é na Martins Fontes de São Paulo. Eu ainda estou vendo com o pessoal aqui da Martins Fontes de Santos para chamar ele também, porque eu não sabia, mas as livrarias elas têm livros separados, né? Então, isso me fez pensar muito. Falei, caramba, então todo lugar que eu vou eu preciso ir na livraria, mesmo que seja a mesma livraria, sabe? Uhum. Porque os livros eles não são os mesmos que estão lá. Você tem que conversar com cada livraria para poder deixar uma tiragem com eles. Uhum. E aí eu achei isso muito legal. Falei, caramba, então quer dizer que se eu for tipo pro norte, na Martins Fontes, eu vou olhar lá e vão ter livros diferentes para eu acessar. Acho que cada população acaba tendo um interesse por assuntos diferentes, assim, nem sempre iguais, né? Exato. Eu tô perguntando, super curioso sobre o processo de distribuição, porque eu acho que é muito parecido com discos, né? Eu tenho banda também, e foi muito parecido também, assim. Acho que tem que bater mesmo na porta, tenho aqui esse livro, tenho essa... Vamos fazer um lançamento, vamos fazer um evento e tal. E rola super legal, assim. Eu acho que o tema é muito interessante, né? E é muito rico, chama muita atenção, né? Quando a gente fala de um tabu, né? Que não deveria ser tabu, mas ainda é. A gente consegue... o lado bom de escrever sobre um tabu é que ele chama atenção quando ele chega, já chega chegando, né? Então tem tudo para vender mais, ainda mais, né? Se você começar a distribuir e com eventos com você junto, vai ser muito legal. E um desses exemplares do Brilho Mágico foi parar na mão do prefeito de São Vicente, Caio Amado. Conta pra gente como é que foi essa tua visita lá na prefeitura, você conhecendo ele, entregando o exemplar. Foi muito legal. O pessoal da prefeitura foi muito acolhedor, foram muito gentis também, né, em aceitar receber também o livro. Eu cheguei lá, assim, o Caio foi um prefeito que quando eu vi ele assumindo a cidade, eu fiquei muito contente. Eu não sei como que é pra vocês, né, mas na política às vezes eu fico contente ou não, dependendo de quem entra. E não necessariamente porque era quem eu queria, mas porque eu vejo assim, essa pessoa parece que quer fazer alguma coisa, sim, pelo menos, né? Tem muita gente que entra que você fica, meu, e agora, né? Entrou por quê? Então, o que você tá fazendo aqui? E aí, quando eu vi o Caio, assim, pela maneira como ele falava, como eu vi os debates, eu falei, meu, esse cara, ele quer, tipo, melhorar a cidade de verdade, né? Ele se preocupa. E eu falei, vou dar um livro pra ele. Não sei se ele já passou pelo luto, mas eu vejo uma coisa boa nele, né? Vou entregar um livro pra ele. E aí ele me recebeu o livro, ficou muito contente. Eu escrevi uma dedicatória que veio do fundo do meu coração pra ele também, na hora. E foi muito legal, assim, porque quando ele leu a dedicatória, ele falou, poxa, isso aqui é uma coisa pra eu lembrar sempre. Né? Que realmente faz sentido pra minha profissão. Aí eu fiquei mais feliz ainda, né? Acertei, yes. Que legal. E eu conhecendo bem o Caio, assim, acho que um livro é um presente que acerta em cheio, assim, pra ele. Ele é um baita leitor e ele adora e ele gosta de presentear também com livros, né?
gosta de emprestar livros. Ele fala, meu, você tem que ler isso aqui. Quando eu li, eu lembrei de você tem que ler. E se quiser depois passar para alguém que leu e tal. Então ele tem um pouco esse costume, assim. Então acho que você acertou em cheio em entregar e levar um para ele. E você já tem ideias já tá escrevendo um próximo? Como é que tá? Caramba, escrevendo um próximo. A verdade é que eu não consegui parar de escrever depois que eu escrevi esse, né? Só que a produção de um livro em si, ela é muito trabalhosa, né? E depende de muita gente. E foi aí que eu descobri uma outra maneira de levar para frente as histórias. Porque como eu escrevo muitas histórias, eu queria poder publicar todas. A verdade é essa. Só que aí eu falei, poxa, do jeito que tá, eu acho que vai demorar muito para eu fazer isso. E aí foi a partir daí que eu tive a ideia de criar um podcast para contar as histórias. Acho que dá pra produção colocar aqui na tela, né? Pra gente ver. É o podcast do Clubinho. Sim. É uma maneira de fazer o conteúdo chegar por essa nova geração, né? Também não precisa ser Pra minha filha que não larga o celular, no por exemplo. papel, né? Dá pra chegar através das mídias, né? O que acontece é que eu sei que é importante a leitura, eu gosto muito de ler também, mas eu também sei que não são todas as famílias que têm tempo para ensinar os filhos a ler, que têm tempo para ficar com os filhos lendo. E a partir disso eu pensei, poxa, tinha que ter uma maneira acessível das crianças não dependerem dos pais para ter acesso a essas histórias. E aí eu pensei, vou narrar as histórias então, né? E aí eu fiz algumas, né? Até agora, o podcast não tem um mês ainda. Inclusive eu fiz a do Ipupiara, né? Porque chegou... Ah, que demais. Teve o Halloween. E o Halloween, na verdade, ele é o dia do Saci. Ele foi decretado como o dia do Saci aqui no Brasil, né? Aí eu peguei e fiz a semana de folclore. Aí tem a lenda do Irapuru, fiz a do Saci, falei sobre a missa... Aí fiz uma lenda sobre cada região do Brasil. Que legal. Mas a primeira, pra abrir tudo, eu fiz a do Ipupiara porque é da minha cidade, né, gente? São Vicente. Exatamente. Tem que valorizar. E legal que você tá pegando a tecnologia, essa geração hoje, eu falei aqui brincando, mas é algo que a gente enfrenta, quando eu falo, eu como pai, né, enfim, lá em casa a gente tenta ao máximo arrancar o celular e eu acho que é uma dificuldade de muitas famílias hoje, porque a gente não pode deixar os filhos alheios à tecnologia. Mas ali a linha é muito tênue, né? Entre o exagero e deixá-los ali vivenciar essa tecnologia que faz parte também do aprendizado dessa geração, do que vem pela frente. Mas é legal que você conseguiu pegar algo lúdico, né? Mostrar a importância da leitura, mas inserida numa nova tecnologia, né? Acho que foi mais ou menos essa a tua ideia. Sim, sim. E muito engraçado que enquanto eu narrava, eu descobri que eu gosto de fazer várias vozes. Eu já fazia de gatinho, sabe? Tipo, quando você tem um bichinho e você cria a vozinha dele. Sim. Aí a minha gatinha tem umas 5 vozes diferentes. E aí eu falei assim, eu vou usar as vozes que eu brinco pra fazer a narração, né? Então, os personagens, eles costumam ter vozes diferentes, assim, no meio da história, né? Que eu acho que chama a atenção das crianças. Sim. E, putz, foi muito legal poder começar com isso, porque eu trabalho como funcionária pública em São Paulo, numa empresa chamada Amazu, que trabalha com tecnologia de defesa da Marinha. E a empresa, ela existe exatamente para criar um submarino nuclear aqui no Brasil e agora também trabalhar com... como que eu vou explicar isso para vocês? Imagina que existem medicamentos que a gente pode fazer através de tecnologia nuclear. E aí eles estão começando a criar esses medicamentos. E aí, eles sabendo desse meu trabalho, que com certeza eu falei para todo mundo no serviço, que eu tinha um livro para vender, né? Lógico. Aí eles me convidaram para poder fazer uma história explicando um pouquinho mais sobre a tecnologia nuclear para crianças. Que legal. E aí eu comecei... E aí que também é um tema super tabu no Brasil, né? Porque quando você fala tecnologia nuclear, o que você pensa? Guerra, bomba. Bomba. Exatamente. E aí todo mundo que você fala sobre isso fala, bomba? Não quero saber, não gosto. E aí eles me chamaram e falaram, não, Aline, a gente precisa mudar essa impressão que as pessoas têm sobre o que é a tecnologia nuclear. E aí eu fiz uma historinha só explicando várias coisas que a gente pode usar
para como que a gente pode usar a tecnologia nuclear. E foi muito, muito gratificante assim ver que realmente é algo que está indo agora para o Brasil todo, né? Que eles começaram a apresentar em seminários de tecnologia nuclear. Eles estão outras empresas também federais aqui do Brasil estão recebendo esse material para poder mostrar nas escolas, para as crianças do pessoal que trabalha, né, nessas empresas. E nossa, eu estou muito contente com isso também, muito legal. Para quem não sabe, chama Urânia e a Tecnologia Nuclear. E aí a Urânia, que seria o urânio que é o que a gente trabalha lá na Mazu, né, ela que é a personagem principal que está muito triste porque ela achou que ia virar uma bomba. Ela também tinha esse conceito, esse preconceito, né? Exatamente, ela já nasceu ali achando que ela ia ser uma coisa ruim, e aí o cientista vem e explica para ela que ela não precisa necessariamente ser isso, e que ela não foi feita para fazer isso também. E esse material, ele tá disponível na internet? Ou... Tá, no YouTube. Vamos tentar acessar aí, produção, para mostrar um pouquinho, para dar uma palhinha aí pro pessoal que tá assistindo o Papo de Primeira. Ajuda a gente aí, Nini. E é mais um... Tá aí? Já tá. A Urânia e a Tecnologia Nuclear. Que aí vamos entrar em propagandas. Mas aí você está encontrando mais um nicho de trabalho, né? Sim. Muito legal isso. E você também se interessa por fazer dublagem, locução? Acho que não é esse daí, não. É o anterior. Esse. Aê. É essa daí, a Urânia. Essa é a Urânia. Se puder colocar em tela cheia. Aí eu criei a história e fiz a narração. E aí o pessoal lá ficou responsável por fazer esse design, né, tudo, e deixar a historinha mais animada. Mas foi muito legal. Que legal. Eu tô vendo isso aí, tô imaginando assim as inúmeras possibilidades que você pensa em fazer visitas em escolas, de repente, para passar esse teu conteúdo. Acho que é bem legal, né? Fazer. É um baita material de apoio para apostilas, para aulas especiais. Exatamente. Né? Aula de ciências, né? Sim, na verdade a minha mãe é uma das maiores fãs que eu tenho. E ela passou para todas as amigas dela, né, com certeza, essa historinha. E quando algumas viram, falaram, poxa, vou mostrar na escola do meu filho. E algumas professoras pediram para poder usar na escola mesmo, nas aulas de ciências, essa animação. E aí, com certeza, é de domínio público, fiquem à vontade, quem quiser usar, tá bom? A gente vai colocar aqui embaixo nos letterings aí, a gente coloca como que a pessoa faz para procurar o vídeo e assistir. É muito legal. E aí eu tava falando, você tá se interessando também pela parte de dublagem, locução, mais um nicho. Você abriu assim um leque, né? A pandemia foi baita coisa ruim, assim, mas acabou que você transformou isso numa coisa positiva. O momento que você teve que se concentrar numa nova arte virou uma coisa muito diferente para você, né? Abriu um baita leque, né, de possibilidades. Exatamente. Acho que a pandemia ela foi muito difícil para muita gente, para mim também foi muito difícil. Porém, cada um escolheu usar aquele momento de alguma forma. E eu escolhi me conhecer um pouco mais. Eu estava em casa, eu não tinha para onde ir, e aí eu olhei e falei, bom, estou aqui comigo mesma e é só o que eu tenho agora. Aí eu resolvi me conhecer um pouquinho mais, né? A meditação ajudou muito nisso. E foi nesse momento que eu vi, poxa, eu sempre amei leitura. E eu sempre amei também que o meu avô, ele comprava disco de vinil, de historinha para mim. Uhum. Então eu tô fazendo duas coisas que foram parte da minha infância, assim, crucial para eu ser quem eu sou hoje. Né? Eu não sei se vocês tiveram disco de vinil de historinha. Eu tenho até hoje. Meu, Eram muito uns legal. compactozinhos, né? Uns pequenininhos. Tem uns né? grandes também. Então, geralmente eles são bonitos que eles são coloridos, assim, Isso, né? Exato. É muito legal. E aí eu gostava muito de ficar brincando e ouvindo a historinha, ou então eu arrumava todos os bonequinhos para eles serem a historinha. Então, quando, por exemplo, os 3 porquinhos, eu pegava 3 bichinhos, colocava aqui, e aí quando um falava eu mexia, tá? Eu viajava demais na maionese com isso, né? E aí eu resolvi, poxa, tô fazendo para as crianças aquilo que fez muito parte da minha infância. E isso é muito, muito legal. Quando eu estava pensando em fazer isso, teve um valor muito grande que eu quis agregar ao que eu faço, né? Que é expandir
consciência e vocabulário das crianças. E aí, por conta disso, cada historinha que eu faço, no final delas tem o dicionário de palavras novas. Ah, que legal. E aí eu pego todas as palavras que eu acho que são um pouquinho diferentes do vocabulário das crianças e explico numa linguagem simples, prática, né, para elas saberem o que significa e começarem a usar no dia a dia delas também palavras novas. Imagina que legal depois da criança ter lido e tal, ver começar a usar aquela palavra, né? Querendo usar a palavra, deve ser demais. Assim. Exato. Aí tanto que eu comecei os shorts do YouTube a fazer uma palavrinha por dia de começar a explicar para elas, né? Então eu explico em 15 segundos, eu explico uma palavra, coloco ela num contexto e pronto. E hoje você está em quais redes sociais que você está colocando esses conteúdos? Então, as histórias estão no YouTube. A gente vai colocando aí tudo na Sim, tela para vocês. No podcast do Clubinho. E eu tenho também um Instagram, onde eu falo um pouquinho mais sobre toda a trajetória que eu estou fazendo até hoje, conto um pouquinho da minha história, que é o nini.guilen. O Instagram, @nini.guilen. Que escreve do mesmo jeito que está aqui no... Isso, que está aqui no livro. Nini Guilen. Tá? Nini Guilen com 2 L's e N no final. Você tinha falado das ilustrações, deixa eu aproximar aqui pro pessoal ver o nome da ilustradora também. Isso. Que é a Cecília Mungel. Sem querer abusar, Pat, seria legal, acho que dar uma folheada aqui, né? Pro passar pessoal pelas ver. páginas pra galera. Tá muito bem feito, né? As ilustrações muito. Ela é muito Muito diferente. bonitas. O que mais me chamou a atenção no trabalho dela é que é uma arte muito diferenciada, assim, pra criança. Normalmente são sempre aqueles bonequinhos bem redondinhos, fofinhos, né? Sim. Ela não tem muito isso. Eu achei muito legal. E a gente estava falando no começo do quanto é importante despertar essas questões nas crianças, né, de hoje. Essa geração, ela parece que ela tem pouco estímulo para trabalhar a criatividade, a imaginação. Vem tudo muito pronto, né, para a criançada de hoje em dia, né? É boneco que fala, que anda, que faz. Então a criança ela trabalha menos, né, essa criatividade. Você estava falando de usar os bonequinhos, né, de viajar mesmo nas historinhas que a gente ouvia quando era criança. E eu acho que era a parte mais gostosa e é algo que meio que se perdeu, né, com essa geração. Não é nem essa geração, acho que já algumas gerações, eu acho, né, da criança poder... É legal que você está fazendo esse resgate, né? Ainda mais depois da pandemia, que a gente sabe, se afetou os adultos, imagina as crianças também, né? A parte emocional. Então, esse resgate é muito legal mesmo que você tem feito. Com certeza. O material que eu produzo sozinha, eu nunca faço animação exatamente porque eu quero que a criança imagine. Uhum. E eu gosto de pedir para elas fazerem desenhos do que elas imaginaram, porque cada criança imagina de um jeito os personagens. Exatamente. Imagina o contexto todo de uma forma diferente. E eu gosto muito de ver isso nelas. Até coloco nos stories, assim, quando elas me mandam desenho, que eu acho tão fofinho, os desenhos que elas me mandam. E a ideia realmente é essa, fazer com que elas imaginem mais e tenham menos coisas prontas, sabe? Quando eu coloquei a minha voz ali, eu coloquei só a voz por um motivo. E esse motivo é fazer com que elas criem esse mundo que eu estou inserindo elas. Por quê? Nem todo o meu público-alvo de criança sabe ler. E aí não fazia sentido eu só ter livros exatamente por isso, entendeu? Eu queria que fosse mais acessível para elas. As histórias em si, eu gosto muito de livro, eu quero muito que elas leiam, mas eu quero mais ainda que elas recebam as mensagens que eu tenho para oferecer. Legal. E cada história que eu faço, a primeira coisa que eu penso antes de começar uma história é o que eu quero transmitir para as crianças. Qual é a mensagem que eu quero passar? Exatamente. Então, a historinha dessa semana até vai ser sobre furto. Que é uma coisa que as pessoas também não costumam falar muito, Sim. né? Tipo, como eu vou conversar com a criança, né? Então eu resolvi fazer uma historinha para falar como se sentiu um tatuzinho tuti que furtou uma coisa. Aí a ideia era realmente mostrar que aquilo não trazia coisas boas para ele, né? E como que ele resolveu isso. Também, que para mim faz parte, né? Tanto a mensagem que eu quero transmitir e como resolver aquele tipo de coisa também é importante para a criança saber, se eu passar por isso,
o Tuti fez isso, eu posso fazer isso também. Eu posso dar esse jeito de resolver isso. E nada impede também dessas suas histórias que hoje estão no podcast do Clubinho virarem um livro de contos daqui a um tempo. Quem sabe você faz um compilado de histórias. Olha, né? Com certeza, eu quero muito fazer isso. Na verdade, quando eu criei o canal, eu pensei, eu quero continuar escrevendo um livro, com certeza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver as histórias que as pessoas mais gostam e elas eu publico. Sim, já é um teste, né? Exato. Querendo ou não, vocês me ajudam. Quando vocês colocam lá o curtir nas histórias, vocês me mostram, essa história é legal. Essa história é mais ou menos. E até para eu aprender a escrever melhor, porque a ideia é que eu escreva para vocês, não para mim. Escrever para mim, eu escrevo meus diários, sim, eu escrevo diários até hoje, eu escrevo meus pensamentos e tal, e aí eu escrevo para mim, mas eu quero escrever para vocês. E para vocês, o que é legal? E aí, nesse momento, o YouTube ajudou muito. E continua ajudando, né? É uma maneira muito rápida de interação, né? De saber. Com E já certeza. tem um feedback, assim, da criançada, dos pais, das crianças mandando. Você disse que eles mandam desenhos. Já tá aumentando isso, já tá se conectando. Exatamente. E aí, quando vocês querem enviar alguma coisa pra mim, aí eu peço que enviem pelo Instagram, que é o @nini.guilen, que aí me envia lá no direct, a gente conversa um pouquinho, né? As crianças, elas me mandam áudio pelo direct, é tão bonitinho. Ela fala, gostei da história, não sei o que, eu achei muito isso, achei muito aquilo, é muito legal. É o feedback mais genuíno que tem, né? Exatamente, tem muitos pais que me mandam feedback também, porque os assuntos interessam a eles de serem abordados, né? Mas Sim. quando vem, eu gosto muito, continuem mandando, tá? Mas quando vem da criança eu fico tão mais feliz, não vou mentir pra vocês. E você fala que esse primeiro livro você sentiu, não sei se posso chamar assim, mas como se fosse um chamado, assim, né? Falando, não, escreva esse livro. Você sente, assim, você tá meio que aguardando um próximo, você sente que pode acontecer um segundo chamado, ou você tá se planejando, ou falando, vou deixar acontecer, a hora que der na telha eu escrevo. Algumas histórias já foram chamados também, essa não foi a única, só que aí eu entendi. coloquei em áudio. Né? No caso, teve um chamado também muito forte, que eu não falei aqui, que eu até dei entrevista sobre ele, que foi quando iniciou a guerra da Ucrânia e da Rússia, em fevereiro. Eu senti que eu precisava ajudar os pais a explicar a guerra para as crianças. E aí eu não escrevi uma história, eu criei uma explicação em MP3 que eu enviei para as pessoas pelo WhatsApp. E aí elas foram compartilhando com todo mundo, né? Porque chegou no dia que aconteceu aquilo lá, eu falei, meu Deus do céu, como que as pessoas vão falar sobre isso com as crianças? Em pleno século XXI, acontecendo uma guerra dessas, uma pandemia, o que vai passar agora? Praticamente colado na pandemia, acaba um momento caótico, começa outro. Sim, e ainda estamos, né, nesse momento caótico. E aí eu resolvi que eu ia escrever. E esse foi um chamado muito forte também que eu recebi, né, de explicar a guerra para as crianças. E aí eu fiz esse MP3, tanto que se vocês quiserem, vocês podem me pedir pelo direct, que eu vou enviar com maior amor e carinho para vocês também. E foi muito importante para mim, assim, poder fazer esse tipo de material que, caramba, quem soube desse áudio quis. Ninguém falou assim, não quero, porque um livro sobre a morte, as pessoas ainda ficam meio assim. Mas agora, o assunto guerra, considerando que estava tendo uma guerra e as pessoas tendo filhos em casa, tendo sobrinhos, netos, e não sabendo lidar com aquilo, foi algo, assim, muito, muito forte, repercutiu muito. Nini, eu queria levar essa entrevista um pouquinho agora para um lado, que eu vi que você é moradora de São Vicente, né? A gente está aqui no Papo de Primeira, falando de figuras ilustres da primeira cidade do Brasil. Eu vi que você usou como tua primeira obra ali o conto do Ipupiara. E eu queria saber como é que é a relação da Nini com a cidade de São Vicente. Quais as lembranças que você tem aqui? Você falou de muitas lembranças da tua infância, né? Como é que é a relação da escritora Nini com a cidade de São Vicente? Olha, sinceramente, eu morei em alguns lugares, né? No interior de São Paulo e no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte é muito bonito, mas eu não encontrei, sinceramente,
um lugar que eu me sentisse tão abraçada, assim, igual a Praia da Biquinha. Eu juro pra vocês, porque como ela tem aquele braço segurando os dois, eu sinto aquilo como sendo um abraço de verdade, entendeu? E aquela parte do Japuí que segura e onde vem a Pedra da Baleia, pra mim aquilo é como se tivesse alguém segurando, assim, acolhendo a gente. A minha melhor amiga agora, ela mora na Alemanha, e sempre quando ela vem pra cá, a gente fica passeando pela cidade como se nós fôssemos duas turistas, porque a gente gosta muito daqui. Né? Na época que eu morava longe e ela também, a gente voltava pra cá, a gente ficava tirando foto da cidade, a gente ficava... a gente andava esse caminho todo dia, que a gente estudava no Notre Dame e morava na Biquinha, né? Então a gente ia pela praia e voltava. E aí todos os dias a gente fazia o mesmo caminho. E aí quando a gente vinha pra cá e se encontrava aqui, a gente fazia esse mesmo caminho tirando foto. Eu ficava olhando uma para outra e falava, o que tá acontecendo, meu? Mas aqui é muito bonito. Muito bonito mesmo. A Baía de São Vicente é linda, né? Eu acho muito linda e assim, não virou porto. E por não ter virado porto, eu acho que ficou mais bonita ainda, porque se tivesse um monte de navio passando e tal, meio que perde um pouco da magia de ser um lugar para pessoas e acaba virando um lugar para navios. Sim. Eu sinto essa diferença, né? Que graças à Ponte Pêncil não virou, né? Também. Sim. Ufa! Graças a Deus existe a Ponte Pêncil, que eu também gosto muito. Na verdade, assim, eu gosto muito de São Vicente. Eu acho que é um lugar sensacional. Tenho meus cantinhos favoritos. Sabe aquele pedacinho onde tem... Você vai seguindo, né, a Biquinha, e aí acaba o calçadão. Aí tem aquele lugarzinho que fica os velhinhos jogando dominó. E aí você entra aqui pra ir pra Prainha dos Milionários. Sim. Aquele cantinho. Ali onde bifurca quando você entra e onde começa a Praia dos Milionários, ali é meu lugar favorito da cidade. Eu não consigo ir pra lá e não passar ali e não querer, tipo, ficar pelo menos uns 5 minutos contemplando aquela paisagem, porque pra mim é a mais bonita que tem. O pôr do sol ali é magnífico. Eu gosto muito dali, gosto muito. O Ilha Pochá também tem algumas trilhinhas nele, né, que a gente faz pra ficar ali nas pedras. Eu acho tão bonito aquilo. Nossa. O meu lugar favorito é Ilha Pochá, tá aqui, ó. Ai, que legal! A Ponte Pêncil. Que da hora! Tatuou o amor na pele, né? Aí que show! A Ponte Pêncil e a Ilha Pochá, que é o num pôr do sol. Esse braço aqui deixou pra nova aula lá do Gonzaguinha, né? Esperando ficar pronta. Sempre arrumando o gancho. É isso, a gente vai caminhando aí pro fim desse papo bem legal aqui. Voando, quase uma hora de conversa. E muito legal ouvir a tua história de vida e como você tem aproveitado o teu talento, porque isso é um baita talento, para falar a linguagem da criançada, né? Num momento tão importante que a gente tem, uma geração que às vezes a gente se pergunta, eu que sou pai, às vezes olho para o futuro, confesso bastante preocupado, pelo mundo que a gente tem deixado para a criançada, mas eu acho que ter alguém assim como você é um alento pra gente, né? Que tem filhos, enfim. E fazer a propaganda aqui pra galera que tá acompanhando o Papo de Primeira. Adquiram, porque isso aqui é uma baita obra que vai fazer a diferença na vida dos nossos pequenos, com certeza, né? Tratando da morte, que é um assunto tão difícil para nós adultos, e deixando de uma forma um pouco mais leve. Quero agradecer a tua presença aqui no nosso estúdio. Foi um prazerzaço, e quando lançar o próximo livro, esteja aqui conosco novamente. Tá bom, Nini? Posso deixar um desejo que eu tenho? Claro. Muito grande, que não tem nada a ver com nada? Claro. Gente, eu tenho um desejo muito grande de contar a história da encenação para criança antes de começar a encenação. Sabe, tipo, enquanto o pessoal tá entrando lá e tal, aí eu ficar narrando assim a história, só que infantil da encenação. Versão infantil da encenação. Guerreiro, se você ouvir isso, já tá aí dado. Eu já me convidei, tá bom? Porque ia ser muito legal. E eu acho que acaba que você leva toda a família, né, pra esse evento. Só que a criança, ela fica meio perdida, sabe? Porque é um teatro, mas é um teatro feito para adolescentes e adultos. Sim. Né? A história como ela é contada. E eu ia gostar muito de poder contar para a criança antes de começar, para ela chegar e olhar aquilo lá tudo e saber o que está acontecendo de verdade. Mas assim, é só um desejo, você não precisa... É uma possibilidade. A gente faz chegar. Fica uma pressãozinha assim, básica, tá?
Claro, vamos fazer chegar a Elisa, a secretária de Cultura. Vamos... É uma baita ideia, muito legal. Então, mais uma vez, obrigado. Sempre que quiser, use o nosso canal. Esteja à vontade. Mais livros, mais conteúdos. Não deixe de divulgar. Manda aqui pra gente. A gente arruma um jeito de divulgar aqui, tá bom? E muito obrigado pela presença. Obrigada, e quero agradecer também o Guilherme, que me convidou para vir aqui, tá bom? Obrigado, Guilherme, também. E, gente, obrigado pela oportunidade, obrigado aos meus pais por terem feito tudo o que eles fazem até hoje por mim. Eles têm... posso falar sobre a banda deles? Claro. Meus pais, eles têm uma banda de voluntários da reserva. E eles ensinam música de graça para o pessoal aqui de São Vicente. Você tem vontade de aprender música? Se tiver, então, você pode procurar lá no Instagram, Voluntários da Reserva, e aí você pode entrar em contato com eles para você também aprender música. Se você já tiver um instrumento, mas não souber tocar muito bem também, eles fazem aulas só para te auxiliar a continuar tocando o instrumento, e você pode participar de apresentações. Bom, Aí, tá parei. dado o recado. A arte tá na veia da família inteira. Tá sim. Queridão, Valeu, tamo junto. Pet. Mais uma. Valeu pela participação de todo mundo. Continue mandando perguntas aí. Se a gente não responder agora, mas a gente manda para a Aline e ela vai respondendo, tá bom? Compartilhe os nossos cortes também no Instagram e participe. Até a próxima. Valeu! Tchau, gente.